É o mês da conscientização da síndrome de Prader-Willi. É uma condição genética que impacta diretamente o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional de pacientes, exigindo assim um acompanhamento constante. Eu recebo aqui no estúdio da Guardiã da Notícia a fonoaudióloga Adriana Berardi, que atua no desenvolvimento da comunicação, alimentação e estímulos motores e tem se dedicado aí a essa questão da síndrome. Vai contar um pouquinho pra gente o que é a síndrome e a importância desse mês de conscientização. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A síndrome de Prader-Willi é uma condição rara, uma síndrome genética rara. Ela afeta diretamente o cromossomo 15 e a principal deficiência que ela causa é no hipotálamo. Ou seja, a sensação de saciedade nessas crianças, ela não acontece. Então, são crianças que ao nascer, elas são muito hipotônicas, muito molinhas, vão ter muita dificuldade de sucção, então a alimentação fica mais difícil e, por isso, dificuldade de ganhar peso. Só que isso, por volta de uns 4 anos, pode ser revertido para uma hiperfagia, que é a não sensação de saciedade. E que gera nessas crianças uma obesidade mórbida, que pode levar inclusive à morte mais para frente. Então, esse mês de maio a gente usa para conscientizar as pessoas da síndrome, porque muita gente não conhece. A gente tem muito lugar aqui no Brasil mesmo que as pessoas não têm o diagnóstico ainda. Então, a nossa luta dentro da associação é para que todos tenham o diagnóstico e o tratamento correto. Porque com o tratamento correto, que inclui medicação, consultas com endócrino pediátrica, fono, físio, essas crianças podem ter uma vida muito próxima da normalidade, ter uma melhora cognitiva, uma melhora motora e não chegar na obesidade. Agora, tem cura, Adriana? Não, nada que é genético tem cura, porque a gente tem uma deficiência diretamente no cromossomo. Não tem cura, mas tem condição dessas crianças viverem bem, né? Os pacientes que eu acompanho já há muitos anos são pacientes que estão em escola, que leem, escrevem. Eu tenho alguns pacientes adultos, inclusive, que estão se profissionalizando. Então, assim, existe uma maneira da gente incluir essas pessoas na sociedade, independente da cura. Porque nada que é genético, Fabi, a gente tem cura. É uma coisa que aconteceu lá na hora da concepção dessas crianças, né, da formação desse bebê, e a gente não tem como curar, mas a gente tem como dar qualidade de vida para essas pessoas. E a conscientização é justamente para que quanto antes se é feito o diagnóstico, mais qualidade essa criança passa a ter. Exato, porque assim, as crianças que hoje têm o diagnóstico já na UTI, quando nascem muito molinhas, muito hipotônicas, os médicos na UTI já pedem o exame genético, já fazem um estudo e essas crianças já saem da UTI mamando, já saem com as medicações corretas que elas vão precisar ao longo da vida e com um direcionamento para fono correta, para físio, e elas vão ter uma vida muito boa, né? Muito próxima da normalidade, o que ajuda muito. Uma dúvida, as características físicas, há alguma diferença? Alguma coisa que demonstra ou é algo que é silencioso? Não, é silencioso e, na verdade, assim, o que mais aparenta é essa hipotonia. Então, são bebês muito moles, mas muito moles mesmo, tanto que o desenvolvimento motor deles demora um pouco mais a acontecer, então demora um pouco mais para sustentar a cabeça, para rolar, para rastejar, depois para andar, mas ele acontece, né? Mas de você olhar a criança, não aparece. Eu já tive mães no consultório que questionaram: nossa, mas por que a fulaninha ainda faz fono? Porque aparentemente é uma criança normal, né, que não tem essa deficiência. Agora, essa conscientização, até por conta de... a gente sempre fala dessa questão da importância realmente do conhecimento, tanto por parte da sociedade, mas até dos próprios médicos. Exato, porque tem muito médico que ainda não conhece. Por ser uma síndrome rara, a gente, acho que nem na faculdade a gente estuda, né? Você acaba, por exemplo, aquele NIPT, que é um exame que às vezes as mães fazem quando estão grávidas, não aparece, é uma coisa muito específica. Então, os próprios médicos não conhecem, mas hoje, assim, a gente tem associação, a gente já conseguiu com a Fiocruz o teste gratuito, então é muito fácil você mandar o material
genético lá para Fiocruz e rapidamente você tem o resultado. Então, nós temos opções para ajudar essas pessoas a chegarem no diagnóstico com mais facilidade. Como é que funciona o trabalho, então, da associação para que realmente as pessoas que possam até ter dúvida, né, se o filho pode ter a síndrome ou não, e até para a gente poder reverberar aí essa informação? Então, a associação, a gente tem o site, a gente tem os canais de mídia, né, então Instagram, tudo, e nós temos lá na associação, o presidente é pai de uma criança, e a gente tem no próprio site descrito como fazer o teste, como mandar para a Fiocruz, e depois profissionais cadastrados dentro do site que estão aptos a lidar com a síndrome, que em algum momento já atenderam pacientes com a síndrome em vários lugares do Brasil. Mas a síndrome, ela impacta preferencialmente nessa questão alimentar. Sim, mas tem questões motoras também, então por conta da hipotonia você tem que fazer um trabalho motor, muscular, com fisioterapeuta, natação, algumas outras coisas forte. Tem, às vezes, algumas questões cognitivas, dependendo do grau. Mas tudo isso você consegue melhorar se você der o tratamento adequado para essas crianças. Uma das coisas que essa criança precisa bastante é um hormônio, que é o GH, que é uma das lutas hoje da associação, né, para que a gente consiga o GH gratuito para todos os pacientes, porque é uma medicação cara, de alto custo, e nem sempre as famílias conseguem comprar. Então, a nossa luta hoje começou lá com o diagnóstico na Fiocruz, esse a gente já conseguiu. E hoje a gente está com o GH, buscando esse GH gratuito para todo mundo, buscando, mesmo dentro do SUS, os tratamentos de fono, de físio, de TO. E buscando também, hoje existe uma medicação que foi lançada nos Estados Unidos, chama Vicat, que é uma medicação que atua diretamente no hipotálamo para ajudar nessa sensação da saciedade, na hiperfagia. E uma das ideias é que a gente traga essa medicação para o Brasil, porque também é de altíssimo custo. Agora, se ela não tem, enquanto não tem acesso aí à medicação, essa sensação de saciedade, como que é possível realmente criar ali um processo para que a criança entenda que assim, ela já comeu o suficiente? Então, isso a gente consegue através de uma rotina alimentar rígida. Então, assim, por exemplo, uma das coisas proibidas para a síndrome de Prader-Willi é o açúcar. Então, essas crianças não podem comer açúcar de jeito nenhum. Uma outra coisa é manter uma rotina de alimentação a cada 3 horas. Então, essa criança deve comer a cada 3 horas com predominantemente proteína e pouco carboidrato. Então, a dieta deles é a base de proteína, menos carboidrato, porque a proteína ela aumenta a sensação de saciedade, né? Dentro da fonoaudiologia, que inclusive é o meu estudo de mestrado, é a gente melhorar a mastigação para também trazer a sensação da saciedade. Então, são mecanismos que a gente consegue, por exemplo, quando a criança tem essa rotina, come a cada 3 horas e tudo certinho, o que acontece? Ela já sabe que ela teoricamente está com fome, mas que daqui 2 horas vai ter o lanche, que ela não vai ficar sem comer, que daqui 3 horas tem o almoço. Então, quando essa rotina é muito bem seguida, ajuda muito no percalço, né? no desenvolvimento da criança. Agora, maio, mês da conscientização aí da síndrome, vocês vão fazer uma caminhada para chamar a atenção? Vamos, então, no domingo a gente vai estar lá no Ibirapuera a partir das 10 horas, no portão 7. Vão ter muitas crianças, vão ter muitas atividades para as crianças. O ano passado tinha tatuagem, tinha pintura, mas para a gente trazer essa consciência para as pessoas, né? Então é legal porque lá no Ibirapuera sempre tem muita gente e as pessoas acabam vindo para saber o que é e tudo mais. Então, 10 horas da manhã no domingo, a caminhada. Isso. E como é que as pessoas encontram a associação para poder realmente buscar mais informação? É pelo site mesmo da associação, chama Associação Brasileira de Prader-Willi. E no Instagram também?
No Instagram também, mesma coisa. O Fabi, só deixa claro, o portão 7 é aquele da Avenida República do Líbano, né? Porque às vezes a pessoa exato. vê pelo número, tudo bem que é bem numerado ali, mas é mais fácil, né? Na Avenida República do Líbano fica ali o portão 7. E ó, vai ser super fácil achar a gente, porque esse ano a nossa camiseta é laranja fluorescente, assim. Então, um pontinho laranja no parque domingo, seremos nós. É importante buscar informação, né, Fred? Com certeza se informando. E só eu queria tirar uma dúvida. No aspecto escolar, porque a gente sabe, né, como que funciona nesse caso, porque a convivência das crianças com as outras crianças, como funciona isso? Olha, Fred, hoje em dia a gente vê que os pais estão muito inclusivos, né? Então, por exemplo, eu tenho a maioria dos meus pacientes estudam em escola regular, não tenho nenhum paciente que não esteja em escola regular. E as pessoas têm abraçado a causa. Então, o que a gente faz, assim, a gente explica para a escola a condição daquela criança, a questão da alimentação, que não pode sair da regra. E muitos pais abraçam. Então, assim, eu tenho pacientes que participam de festas, participam de dia do pijama, porque os pais ligam para a mãe que tem a criança e falam o que ela pode comer, e é isso que elas levam. Vamos fazer um piquenique, mas o que a fulaninha pode comer? E assim vai. E é o que a gente tem visto. Então, é muito da conscientização mesmo, a gente poder explicar para a escola, para esses pais, a condição de cada uma dessas crianças, né? Perfeito, importante isso, importante também, por isso que a informação faz a diferença, porque faz com que realmente quem não tem uma criança com a síndrome em casa, saiba também lidar e saiba também a importância de incluir. Exato, mas isso não é difícil, Fabi, sabe? Tem muita gente que hoje em dia, graças a Deus, está aberta a acolher essas crianças também no ambiente escolar ou na casa do amiguinho e assim também, né? Então fica o convite para todos que nos acompanham aqui no Download Primeira Edição para a caminhada de conscientização da síndrome de Prader-Willi, que acontece no próximo domingo às 10 horas da manhã. Adriana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês. Todo esse conteúdo também está disponível no nosso portal aguardandanoticia.com.br. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência tem as informações do Alto Tietê para você.